Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa 13ª aula de estudos da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo a doutrina espírita. Meu nome é Marcos Venício e quero convidar você a passar aqui os nossos 10 minutinhos conversando, debatendo esses assuntos doutrinários, né, da doutrina espírita, assuntos esses que são relevantes, fascinantes, importantes, estimulantes, instigantes e que nos fazem pensar a respeito da vida, a respeito do nosso papel na vida, a respeito dos problemas do ser, do destino, da dor, como dizia Leon Denis na sua excelsa obra, né? Aquilo que nos aguarda, como será o nosso futuro, o que acontece depois da morte, não é isso? Quem não se interessa por esses assuntos? Quem alguma vez na vida já não pensou ou pensa um pouco sobre isso? Pois esse nosso estudo versa sobre essas questões, versa sobre esses temários, esses assuntos. Então, se você gosta, se você tem afinidade com esse assunto, se você realmente gosta de estudar doutrina espírita, vem, seja bem-vinda e muito bem-vindo. Indique aí para quem você conhece que gosta desses assuntos também. Todos e todas são muito bem-vindas e muito bem-vindos. Mais uma vez, meu nome é Marcos Venício. Eu estou gravando essa videoaula, né, videoaula número 13, numa manhã de quarta-feira, dia 26 de outubro de 2022, uma semana memorável, uma semana que antecede aí o dia 30 de outubro, próximo domingo. Na verdade, para você, quando você estiver assistindo a esse vídeo, tudo já terá passado, né? O que eu estou dizendo é que essa semana é muito importante para o nosso país, pois domingo que vem definiremos, se Deus quiser, um novo presidente para o nosso país, né? Quando você estiver assistindo esse vídeo, você já vai estar sabendo, né, do que aconteceu, assim como eu. Então, realmente uma semana determinante, uma semana muito importante para a nossa pátria, para o nosso país, e claro, tudo isso traz repercussões, né, para o mundo inteiro, haja vista as dimensões que o Brasil tem e a sua importância também no cenário mundial. Então, hoje nós vamos iniciar o capítulo 7 do livro o Céu e o Inferno, tá? O capítulo 7, ele versa sobre as penas futuras segundo o Espiritismo. Então veremos o que realmente a doutrina espírita nos ensina acerca das penas futuras. E ela é dividida em alguns subitens, tá? A carne é fraca, o primeiro subitem. Depois veremos princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. E, por último, Código Penal da Vida Futura. Bom, o primeiro item, né, o subitem, digamos assim, que se intitula A Carne é Fraca, nele nós precisamos fazer assim, muitas reservas, tá? Porque Allan Kardec, ele se debruça numas consequências, e é bem verdade que ele fala de consequências espiritualistas. Ele não versa com muita prudência e com muito senso de raciocínio, que sempre foi peculiar de Allan Kardec, lembrando que Camille Flammarion definia Allan Kardec como o bom senso encarnado, e é verdade. Mas aqui nós precisamos traçar, eu preciso traçar alguns comentários à guisa de ciência. Pois bem, nesse capítulo aqui, eu de novo, sempre aquele lembrete, né? Leiam o capítulo na íntegra, tá? Aqui não há número assim para localizar. É só você ir no capítulo 7. Capítulo 7, e leiam o item A Carne é Fraca. É esse item de que nós estamos falando. E aqui, Kardec escreve, e ele fala que o espírito é que é o responsável por moldar o corpo. Ou seja, segundo o que ele escreve aqui, o corpo que nós temos, com todas as características e tendências,
é moldado pelo Espírito. Aqui ele defende que, por exemplo, sobretudo a moral, sobretudo as disposições morais que são inerentes ao Espírito, essas tendências morais moldarão o corpo. Aqui, na verdade, Kardec está combatendo a ideia de que se uma pessoa, por exemplo, é um mau caráter, se uma pessoa é tendenciosa ao mal, o corpo dela vai ser moldado para que essa pessoa execute maldade, por assim dizer. Já se a pessoa for uma pessoa de boa índole, a pessoa for alguém naturalmente bom, o corpo dela seria moldado para exercer, digamos assim, a bondade. Na verdade, o que Kardec define é que, e isso é muito importante, essa parte está certíssima, é que Kardec defende que não é o corpo que predispõe o espírito à maldade ou à bondade. Outro sim, é o espírito que predispõe o corpo a fazer coisas boas ou coisas más. E nisso ele está correto. Nisso ele está corretíssimo. Não há o que criticar, nem acrescentar ou diminuir. Agora segue aqui uma correção, tá? É importante entender que Allan Kardec era um homem de sua época, um pensador, um filósofo, um cientista da sua época. Nós não estamos em 2022 no texto. O texto é de meados de 1800, ou seja, lá de 1860 alguma coisa. Estamos então em meados do século XIX. Então, na época em que esse texto aqui foi escrito, na época em que Kardec publicou esse texto, não se conhecia a estrutura celular, não se conheciam os cromossomos, não se conheciam os genes, não se conhecia a genética. Então, não só Kardec, como nenhum cientista da época, conheciam as leis da genética, que realmente define o corpo com base no contributo genético dos seus genitores. Ou seja, o corpo que você tem, como você é um ser humano, assim como eu, o nosso corpo ele é montado através de 46 cromossomos. Desses 46 cromossomos, 23 nós herdamos da nossa mãe e os outros 23 do nosso pai. Então, as características físicas que nós temos, cor dos olhos, tipo de cabelo, cor da pele, propensão a engordar, estatura, né, a altura, predisposição a doenças, e sim, inclusive, predisposição a alguns tipos de comportamento, isso é definido geneticamente. E não pelo espírito, mas Kardec não sabia disso na época. Nem Kardec, nem a ciência da época conhecia essas leis. Inclusive, você nota bem, lendo aqui o texto, que na época acreditava-se que estava tudo no sangue, que o sangue era responsável por tudo. Tem até, e olha só, até o suco biliar, né, a bilis, que é produzido pela vesícula biliar, que tem a função de digerir a gordura. Você tem uma ideia, na época a bilis era tida como uma substância que definia, inclusive, padrões de vigor. Vocês vão ler isso aqui no texto. Aliás, lembrando, leiam o texto, que é muito importante. Então, a única ressalva que eu faço é essa. Porém, há um detalhe também, que faz com que Kardec não tenha errado tanto assim, não. Hoje nós sabemos, através do estudo do perispírito, que sim, o espírito realmente molda o corpo através do perispírito, que é um campo morfogênico, ou um campo formador, e o espírito pega realmente as proteínas, né, os aminoácidos e proteínas que são construídos através do patrimônio genético, através dos cromossomos. Isso é válido para qualquer ser vivo, de uma mosquinha de um dia nascido, uma palmeira, uma mangueira, uma goiabeira, uma baleia, um rinoceronte, uma abelha, uma formiga, uma borboleta, um beija-flor, um bem-te-vi, um golfinho, até nós. Todo ser vivo é construído dessa forma. O que a ciência espírita e mesmo a ciência positiva, embora não seja divulgada tão assim por cientistas que se dedicam a isso, porque ainda há muito preconceito,
mas sim, temos um campo mórfico gerado pelo espírito, que é o perispírito, que pega o patrimônio genético vindo dos pais e forma organismos. Hoje isso já é patente, mas isso é assunto para uma outra discussão. Bom, era isso que eu queria trazer hoje. Espero que vocês reflitam sobre o assunto. Não esqueçam, tá? Inclusive está lá no Livro dos Espíritos, não nesse livro, mas está lá no Livro dos Espíritos. O que vem do corpo, o que é do corpo vem do corpo, mas o que é do espírito não vem do espírito. De novo, a minha única crítica é que a ciência na época de Kardec, muito obviamente, não tinha os conhecimentos que hoje nós temos, tá bom? Mas deixe aí o seu comentário, diga o que você pensa a respeito disso, e realmente o espírito é a fonte de tudo isso, não podemos duvidar, tá bom? Era isso que eu tinha para dizer hoje, tá bom? Deus nos abençoe a todos, amemos-nos como Jesus nos amou, isso é importantíssimo. Beijo no coração e até a próxima videoaula. Tchau!